E aí, turma? Vocês estão bem? Boa. Faz tanto tempo que eu não faço uma live, cara. Muito tempo. Mas hoje eu resolvi fazer. A gente está no início de uma semana e aproveitar esse início de semana para trazer aqui uma visão de algo que eu já venho aplicando já tem um tempo e tenho estudado cada vez mais sobre esse assunto. Que assunto é esse? Existe uma lei no universo que chama a lei da causa e efeito. Tudo que acontece no mundo físico é uma causa, é um efeito daquilo que você causou de forma intencional. Por exemplo, supondo que você pratica a generosidade, causa. O efeito disso, além de ser uma pessoa que recebeu será abençoada, você também será recíproco com isso. Você vai receber algo em troca disso. Não como um ato de barganha, mas como um ato de lei. É uma lei, causa e efeito. Para sair algo da terra, você precisa plantar isso. Por que eu estou falando isso agora, no início de semana? A maioria das pessoas, elas vivem os dias sem uma visão clara daquilo que elas querem viver, seja na semana, no mês ou no ano. Vou te dar um outro exemplo sobre essa visão da causa e efeito, como que eu acho que ela é muito poderosa. Nada que foi criado, por exemplo, hoje tudo que a gente vê no mundo físico, desde o carro que eu estou, a roupa que eu estou vestindo, um prato de comida, uma cadeira, que seja qualquer item, objeto tangível que nós conseguimos visualizar hoje, antes nada mais era do que uma ideia na mente de alguém. Tem uma frase de Van Gogh que perguntam para ele, Van Gogh, como que você consegue fazer artes tão nobres, tão bonitas? E ele falou, bom, eu sonho com a minha pintura e eu pinto o meu sonho. Ou seja, tudo que foi vendido e comprado de Van Gogh, todos os quadros que ele já pintou, nada mais era do que uma réplica na mente dele. Nunca foi uma original. Concorda? Porque a original sempre veio da mente dele. Então tudo que a gente vê, toca, seja palpável no mundo físico, antes nada mais era do que uma construção na mente de alguém. Antes de ser no mundo físico, foi uma construção na mente de alguém. E se a gente for seguir essa linha, eu vou te dar outro exemplo dos irmãos White. Eu acho que é White ou é Wright, alguma coisa assim, dos Estados Unidos. Eles que criaram o avião. E antes do avião ser o avião, eles desejaram, eles imaginaram, eles criaram uma causa dentro da mente dele, ok? E conseguiram visualizar um avião, ok? Andando sobre os céus. E a primeira tentativa que eles tiveram, faz muito tempo isso, eles deixaram o avião voando por 17 segundos. Subiu e ficou no ar por 17 segundos e caiu. E aí os críticos de plantão falaram que, tá vendo, isso não dá certo, condenaram ele. Os pais deles eram um bispo de uma igreja reformada nos Estados Unidos e falaram assim, você vai pro inferno com essa sua ideia. Né? As próprias pessoas do ciclo condenaram ele. Só que ele falou o seguinte, eu só não a perspectiva diferente, ok? Porque a pessoa que ela tem uma visão clara daquilo que ela quer conquistar, que é a causa, ela não vê as coisas como elas são. Elas vê as coisas como elas poderiam ser. Ok? As pessoas que têm um objetivo, as pessoas que têm a criatividade de criar com a sua mente aonde elas querem chegar, essas pessoas elas não veem as coisas como elas são. Essas pessoas veem as coisas como elas poderiam ser. Ok? Então, eles falaram, eu não só coloquei o avião no ar, como também eu fiz ele ficar 17 segundos. O que para as outras pessoas foi uma derrota, para ele era uma imagem da mente dele.
Então é loucura, isso é fato, tá? Isso é bíblico, científico, os grandes nomes de mentores, coaches internacionais concordam com isso, os grandes filósofos também concordam com isso, que nada no mundo físico antes não precisou ser uma ideia na nossa mente. Tudo que a gente cria no mundo físico, ou seja, o efeito, precisou ser uma ideia na nossa mente. E por que eu tô falando isso? A gente está no início de semana agora. A semana começou. A semana começa no domingo, ok? A semana começa no domingo. E a grande maioria das pessoas, elas não conseguem visualizar a sua próxima semana, o seu próximo mês. E a gente já está chegando praticamente aqui no próximo mês, concordam? A gente já está chegando no próximo mês, ou seja, agora é um bom momento para você visualizar a sua semana, ok? E escrever o que você quer viver na sua semana. Se você não é uma pessoa de escrever, você visualizar e declarar a sua semana. A palavra diz que a vida e a morte está na nossa boca. O poder da vida e da morte está na nossa boca. Ou seja, e a maioria das pessoas, elas não conseguem compreender a magnitude de tudo isso. Porque a maioria das pessoas, elas vivem falando daquilo que elas não querem viver. Ou seja, se eu vivo conversando, falando e declarando de coisas que eu não quero viver, por exemplo, tô doente, falo de doença, bati o carro, fico falando que bateu o carro, tô endividado, fico falando que tô endividado. Você molda a sua realidade em cima disso. Mas pessoas criativas, elas não veem as coisas como elas são. Elas veem as coisas como elas poderiam ser. Pessoas criativas não veem as coisas como elas são. Elas veem as coisas como poderiam ser. Logo, elas não conversam sobre o problema. Elas conversam sobre soluções. Então agora, no começo da semana, é uma grande oportunidade para você criar como que vai ser a sua próxima semana, o seu próximo mês, até mesmo já o seu próximo ano, tá? Escrevendo de fato como que você quer viver. Grande Samuel. Pense em uma pessoa criativa, é esse Samuel. Então, quando você para escrever e declarar como será o seu dia, como será a sua semana, tem poder nisso. Você está utilizando a palavra que fala que o poder da vida e da morte está na nossa boca. Ou seja, declara sobre o seu dia, declara sobre a sua semana coisas boas. Paulo, vai acontecer tudo que eu falar? Talvez não. Mas o dom não é que vai acontecer. O dom é você se tornar a pessoa que você quer a partir de uma declaração real. Ok? E quando você tem claro para onde você quer chegar, tudo fica mais nítido, tudo fica mais claro, tudo fica mais óbvio para você. Igual eu falei no começo, tudo que a gente vê no mundo físico antes foi uma construção na mente de alguém. Não existe nada, desde uma cadeira até o grande avião. Nada foi criado, nada foi somente a causa. Antes foi uma ideia na mente de alguém. Se eu quero criar uma empresa, eu já tenho que visualizar como vai ser essa empresa, quais são a quantidade de colaboradores, como vai ser a logo, como vai ser a prestação de serviço, enfim, eu já tenho que criar na minha mente o que eu quero viver, porque antes de ser no mundo físico, precisa ser criado na mente. Jesus já disse isso, né? Se você pedires, o que é pedir? Declarar, falar. E crer, o que é crer? Eu estou crendo em algo que eu estou pedindo, logo esse algo não está na minha mão. Eu estou pedindo, eu estou crendo em algo que eu estou pedindo, logo não está na minha mão. Como? Ele termina, se você pedir e crer como se já recebeu, isso será seu. Você irá receber. Ou seja, eu pedir, declarar e crer, eu não recebi, eu tenho que crer em algo que ainda não tenho. E confiar que isso já é seu, você vai receber. Paulo, vou receber amanhã? Depende. Isso é uma lei do universo, isso é um princípio milenar, ok? O que eu falei no começo, a causa e o efeito, ok? Então,
Eu acredito muito nisso, eu vivo muito isso, eu já vivi várias coisas, eu vivo a minha realidade hoje, eu vivo de acordo com aquilo que eu creio, de acordo com aquilo que eu visualizo. Então eu visualizo uma empresa X, eu visualizo a minha família gigante, enfim, tudo antes é uma ideia na mente de alguém. E você ter clareza disso, escrever sobre isso, isso facilita muito o processo da sua caminhada aqui na vida, sabe? Na Terra. Porque se a gente for viver somente pela realidade que a gente está enxergando, o mundo é mal, cara. O mundo é mal. E as coisas acontecem para todo mundo. E eu acho que um dos dons que Deus nos deu é a possibilidade de criar uma nova realidade contradizendo a realidade atual que nos está cercada, que nos está cercando. Um dos dons de Deus é a gente construir uma nova realidade que contradiz a realidade atual que nós estamos vivendo. Porque a nossa mente é a única coisa que nos diferencia de um animal. Eu sei que você talvez nunca aprendeu isso na escola, mas a nossa mente é a única coisa que nos diferencia de qualquer ser animal. O animal, ele vive pelos 5 sentidos sensoriais: ouvir, tocar, cheirar, visão, audição, olfato, paladar e tato. Ok? Nós também temos isso. Mas a única coisa que nos diferencia de um animal é as nossas faculdades mentais, as nossas 6 faculdades mentais, que é o que nos aproxima da semelhança de Deus. Deus diz que nós somos imagem e semelhança dele, não em físico, ok? Mas sim em capacidade intelectual. Deus é criativo, nós somos. Deus é inteligente, nós somos. Ok? Deus é espírito, nós somos. Nós somos um espírito habitando num corpo físico, que fomos dotados com intelecto, que são as nossas faculdades mentais. E a partir das nossas faculdades mentais é o que nos diferencia de todos os animais. As nossas faculdades mentais, que é imaginação, razão, percepção, intuição, memória e vontade, é o que nos diferencia de todos os animais. E com essas faculdades mentais, nós conseguimos criar a realidade que nós queremos. Com as faculdades mentais, nós conseguimos realizar e criar a imagem que nós queremos. Seja do bem, da casa, do carro, da esposa, do esposo, da viagem, de uma nova invenção. Porque tudo, para pensar nisso depois, tudo que é criado no mundo físico antes precisou ser uma ideia na mente de alguém. Tudo que é criado no mundo físico antes precisou ser uma ideia na mente de alguém. E se eu for passar com vocês pelas faculdades mentais, a imaginação é uma das principais. Pois a imaginação é o olho de Deus. Pois Deus não vê como o homem vê. Deus vê o coração. Deus vê além de como aquela pessoa se... Deus não olha para mim como eu sou. Ele olha para mim como eu poderia ser. O que eu posso me tornar. Por isso a imaginação é o olho de Deus. Você olha para as coisas não como elas são, mas como elas poderiam ser. E você cria a realidade daquilo que você deseja a partir de um intelecto que Deus te deu. Então... isso é lindo, cara. Quando você para pra pensar, caraca, eu sou imagem e semelhança de Deus. Mas eu não sou. Deus não é carne. Como que eu sou imagem e semelhança de Deus? Em espírito. Deus é espírito. Ok? Deus é espírito, você é espírito e habita num corpo físico. Foi o que aconteceu com Jesus. Um Deus perfeito habitou num corpo físico. Enfim, não quero entrar nessa linha. Mas, sabendo disso, você consegue criar a sua realidade a partir disso. E quase ninguém ensina sobre isso. As pessoas gostam de falar muito sobre performance. Olha, você não está performando por conta disso, você não está performando por conta daquilo. Mas tudo isso é um efeito de uma causa. Ok? Tudo isso é efeito de uma causa. A pessoa que eu quero me tornar, eu não me tornei ainda porque preciso tirar camadas que estão enraizadas dentro do meu subconsciente. Eu tenho 28 anos, ou seja, foram, sei lá, morei com os meus pais 20 anos escutando coisas negativas sobre mim. 20 anos tendo experiências negativas, muitas vezes. Isso formou
quem eu sou, formou a minha percepção de casamento, de mundo, de relacionamento, de amizades. Então, a pessoa que eu quero me tornar, eu não me tornei ainda porque existem camadas que precisam ser vencidas para que eu esteja pronto para receber tudo aquilo que Deus tem para mim. A gente está aqui, por exemplo, o nosso objetivo de ser, vou dar um exemplo, objetivo financeiro, de ser bilionário está aqui. Não tem como eu me tornar bilionário aqui se eu não atingir esse nível de frequência da pessoa que eu quero me tornar. Se torna impossível, ou seja, enquanto eu não me tornei de forma tangível essa pessoa, o que eu preciso fazer? Visualizar, agir como essa pessoa agiria, mesmo de acordo com a situação atual. A situação atual é X, eu não vivo de acordo com a situação atual, eu vivo de acordo com a pessoa que eu quero me tornar. Ou seja, se eu quero me tornar uma pessoa X e eu sou a pessoa A, quais são os hábitos dessa pessoa X? Quais são os comportamentos dessa pessoa X? Onde ela frequenta, qual é o estilo de roupa, o que ela fala, como ela fala. E a partir disso eu vou moldando e atingindo uma nova frequência até me tornar de fato essa pessoa, até alcançar essa pessoa, até alcançar o nível dessa pessoa que eu desenhei. Mas para você ter clareza disso, você tem que escrever o tipo de pessoa que você quer ser, o tipo de roupa que você quer vestir, o tipo de sapato, qual carro você quer ter, onde você vai morar. Eu tenho claro isso, tá? Embora não aconteceu, eu tenho claro, tá acontecendo, eu tô no caminho. O tipo de pessoa, a pessoa que eu já me tornei é totalmente contrário à pessoa que eu era há 2 anos atrás. Só que eu já era essa pessoa, eu só não tinha me tornado ainda. A pessoa que você deseja ser, ela já existe. A pessoa que você deseja ser, ela já existe. Você só precisa ter consciência e viver de acordo com essa pessoa. A pessoa que você deseja ser, ela já existe. Você só precisa tomar consciência e viver de acordo com essa pessoa. Ok? Porque o anseio em ser alguém, o anseio em ser algo, deveria ser. Porque eu sou o que eu sou. Eu não vou ser bilionário, por um exemplo. Eu só preciso acessar esse nível de comportamento, esse nível de ambiente, esse nível de pessoas, ok? Para que isso seja uma realidade. Um exemplo claro que eu gosto muito de usar. A Bia, eu estava falando isso com a Bia e ela me questionou. Ela falou, amor, eu acho que isso não faz sentido por conta disso. Eu falei, Bia, é o seguinte, um largato, ele é um largato ou ele é uma borboleta? Um largato, é um largato eu acho, né, que fala. Ele é um largato ou uma borboleta? Ele é uma borboleta. Ele está no período de largata, mas ele é uma borboleta. Ele só não passou pelo processo de se tornar ainda uma borboleta, mas ele é o que ele é, uma borboleta. Eu sou o que eu sou. Eu não sou o que eu estou passando agora, por exemplo. Eu não sou essa pessoa. Não, eu sou o que eu sou. Um largato, ele não é um largato, ele é uma borboleta. Um leão bebezinho, ele não é um leãozinho bebezinho, ele é um rei. Ele é um rei da floresta. Ou seja, comporte-se de acordo com a pessoa que você quer se tornar. Comporte de acordo, isso é o mais superficial, mas comporte-se de acordo com a pessoa que você sabe que você é. Ok? E aí, Felipe? Paula. Mania de luxo. Aí sim, hein? Mania de luxo. Tá fazendo sentido, Felipe? Paula. Ou seja, o que eu falei no começo, causa e efeito. Essa é uma lei do universo, a lei da causa e efeito. Ok? Para todo efeito precisou ter uma causa. E qual que é a causa?
Aí você tem que pensar, cara, qual que é o tipo de causa que eu quero causar para ter o efeito que eu desejo. Então eu falei no começo da generosidade. Se você for uma pessoa generosa, causa, o efeito vai ser mais generosidade. Ok? O efeito vai ser mais generosidade. Isso é um princípio bíblico, né? Não é nem somente o universo. Porque eu sou da teoria que nada é criado ou destruído, tudo já existe. A gente só não tem um nível de só não alcançamos a consciência de como criar e acessar isso, tá? A palavra fala sobre isso em Eclesiastes, que tudo, nada, não existe nada de novo debaixo dos céus. Ou seja, tudo já existe. Deus fez tudo, os céus e a terra e tudo que há nela em 6 dias, e no 7º ele descansou. Se ele fez tudo, ou seja, tudo já existe, nada foi criação, vamos dizer assim, do homem. O homem só acessou um nível de sabedoria dada por Deus para criar o que foi criado. Carro, avião, casas, porque tudo já existe. Eu sou dessa teoria, né? Ou seja, o que eu quero já existe. O que eu quero já está lá. Eu só preciso tomar a consciência de acessar essa realidade. Ok? Eu só preciso tomar a consciência desse. A palavra diz que Salomão fala sobre isso, que um povo sem visão ele perece. O povo perece por falta de visão. O povo perece por falta de visão. Se você não tem a visão clara da pessoa que você quer se tornar, ou melhor, se você não tem a visão clara da onde você quer chegar, a palavra já diz, o povo perece por falta de visão. Se você não tem clara a visão, que é a imaginação, você criar essa realidade na sua mente e sentir isso como se já fosse real, sentir isso como se já fosse real, isso é uma loucura. Que a própria palavra fala que o povo perece, eles estão perecendo, eles estão numa realidade contraditória, eles estão perecendo. Por quê? Visão. Visão. Se você tem a visão da onde você quer chegar, a sua realidade atual, ela não define o seu estado mental. Você tem uma visão, eu sei onde eu quero chegar. Um exemplo clássico, Jesus. Jesus já tinha a visão. Ele já tinha a visão que ele ia ser crucificado. Ele já tinha a visão que ele ia ser crucificado. Ok? Mas ele tinha uma visão superior. Eu estarei assentado à destra do Pai e salvarei muitas pessoas. Ele passou por tudo que ele passou. Você acha que foi fácil? Não foi, cara. Imagina, ele passou por tudo que ele passou porque ele tinha uma visão clara de onde ele ia chegar, o que ele estaria fazendo hoje, à destra do Pai. Ele tinha uma visão clara. Jesus, para mim, é o maior exemplo das 6 faculdades mentais que eu falei aqui no começo. Depois estudem sobre isso. 6 faculdades mentais e leis do universo. 6 faculdades mentais e leis do universo. Tudo isso é criação de Deus, tá? Nada é... Enfim, é tudo criação de Deus, não é nada místico. É tudo criação de Deus. 6 faculdades mentais e leis do universo, tá? Então Jesus, ele foi a principal pessoa que tinha clareza de onde ele ia chegar. Qual que era a imagem que ele tinha? Porque imagine, cara, ser crucificado, cuspido, furado, transpassado, humilhado. Se você não tem a visão clara de onde você vai chegar. Mesmo tendo, né? Ele falou, Deus, se for possível, passa de mim esse cálice. E Deus falou, não. Eu vou cumprir tudo. Então, tenha clareza onde você quer chegar. Ensine isso para os seus filhos, cara. Ensine isso para os seus filhos, se vocês têm filhos. Eu acho que uma das coisas mais benéficas que nós podemos fazer para os nossos filhos é colocar na cabeça dele até os 12 anos de idade, quem eles são, o que eles fazem, o que eles podem, quem Deus é. Colocar isso na mente deles, só para você ter uma ideia. Uma das faculdades mentais é a razão. Ou seja, nós temos a razão, a mente consciente e a mente subconsciente. Nós que somos adultos, a gente tem a nossa razão. Se eu chegar para você, ou alguém chegar para você e falar, você é pobre, você é feia, você é isso, você não vai dar certo, por sermos adultos e termos consciência que temos uma razão, a gente pode pegar essa fala que a pessoa falou e falar pra gente, cara, isso não me define, isso não é verdade. Ou seja, vai bater aqui e vai sair. A criança, ela não tem isso. Ela tá direta.
Porque tudo que vai para o subconsciente vai ditar o que nós acreditamos e os nossos resultados. Tudo que passa para o subconsciente vai ditar o que nós acreditamos e os nossos resultados. Nós temos a capacidade de rejeitar tudo. A pessoa fala que você não vai dar certo, cara, isso não é quem eu sou. Você rejeita. A criança não. A criança, ela tá com isso aqui 100% aberto. Tudo que ela ouve e vê passa para cá e vai formando a identidade dela até os 12. Até os 12 anos. Vai formando a identidade dela. Então ela não tem capacidade de falar, papai falou que eu sou burro. Ah, eu não sou. A professora falou que eu só vivo doente. Ah, verdade, né? Eu só vivo doente. Ah, verdade, né? Eu sou burro. Vai formando quem ela é. Porque passou, ela não tem capacidade de rejeitar. Ok? É como um computador. Vou dar um exemplo da gente. Nós que já somos adultos. O programador que criou um computador, ele sabe exatamente tudo que eles colocaram dentro daquele computador para que o computador performa da forma que precisa performar. Concordam? A pessoa que criou um computador, ele sabe exatamente lá, cara, eu vou colocar isso porque isso vai dar isso aqui vai ser bom por conta disso e etc. O cara que constrói ali um computador, beleza? Ele sabe exatamente o programa que precisa colocar para o computador rodar. Os nossos pais, isso não é culpando os nossos pais, porque eles são vítimas de outras vítimas, mas os nossos pais, eles não sabiam colocar o programa certo na nossa mente para que a gente rode de maneira adequada como nós nascemos para ser rodado. Nossa mente é uma máquina. Ok? Assim como o computador é uma máquina e o programador sabe exatamente o que fazer para a máquina performar, quem nos programou aqui na Terra não sabia o que estava fazendo. Ok? Não sabia o que estava fazendo. Só que tem um porém. Agora nós temos consciência disso. Temos acesso à educação. Os nossos filhos, eles não podem seguir essa linhagem que foi passada pra gente, pelos nossos pais, pelos pais dos nossos pais. Os nossos filhos não podem passar disso. Acabou na gente. Se você que tem filho, né, no caso, acabou em você. Os seus filhos não ouvirão o que você ouviu, não passarão pelo que você passou, acessarão coisas que você não acessou, vai fazer viagens que você nunca fez quando era criança, ok? Porque você tem consciência disso. Eles não têm a razão, então eu vou falar para eles aqui o que eles são de verdade, o que Deus diz que eles são, o que eu acredito que ele é, ok? Eu já explico, a sociedade vai falar que você é isso, mas isso não é verdade. Porque eles sabem quem eles são, ok? Quando você sabe quem você é, você não aceita qualquer informação. Ah, a pessoa pode chegar para mim hoje, cara, você vai ser sei lá, não vai dar certo. Fala, beleza, cara. Aí na minha mente vai puxar minha identidade, eu sou um cara sábio, próspero e guiado por Deus e tudo que eu faço prospera. Eu fui criado para gerar abundância e impactar vidas. É isso que eu sou. Aí chega alguém de fora e fala, você não é próspero, você não vai dar certo. Minha mente já busca, cara, mas você é um cara próspero, guiado por Deus, tudo que você faz prospera. Essa mensagem é incompatível, não faz sentido. Ok? Não faz sentido. A mesma coisa dos meus filhos. O papai falou que eu sou sábio, próspero e guiado por Deus, e tudo que eu faço prospera. Essa mensagem é incompatível. Papai, tem alguma coisa errada aqui. Alguém falou que eu sou isso, mas não é verdade. Porque o meu cérebro recusou. Ok? Agora, se tá lá, você é burro. O dinheiro é difícil. Tem até declaração de dinheiro. Meus filhos fazem declaração de dinheiro não pra... É só pra enraizar uma crença que o dinheiro é bom. O dinheiro é criado por Deus. O dinheiro não é sujo. O dinheiro é limpo. O dinheiro é uma energia positiva. Ok? Eles têm uma frase que eles repetem e eles já decoraram para formar uma crença sobre o dinheiro, porque nós sabemos que uma das piores crenças que nós temos da nossa sociedade é sobre o dinheiro, a maioria, né? Isso foi intencional ser criado na mente das pessoas. Então eles repetem sobre isso. Então alguém fala alguma coisa para ele e fala, não faz sentido, eu não sou isso. Eu já aprendi em casa quem eu sou, o que eu posso e o que eu mereço. Ok? Agora, se a gente tá lá, burro, é isso, maldito, amaldiçoado, isso e aquilo, se chega uma mensagem de fora sobre
alguém relevante ou parente, etc., fala, você é burro, você não vai ser nada na vida. É isso que vai acreditar, porque só tá mais disso, a mente só concebe mais daquilo que nós temos na mente, é mais o mesmo. Então quando você tem firmado quem você é, na sua mente, com o subconsciente, tá firmado quem você é, as palavras externas não mudam a sua realidade, porque você é o que você é, ok? Eu sou o que eu sou, ok? Eu sou o que eu sou. Eu não sou o que você tá falando, eu não sou o que a mídia tá falando, eu não sou o que nem que minha esposa às vezes fala pra mim na hora da raiva. Eu sou o que eu sou. Um homem sábio, destemido, criativo, comunicativo, próspero, íntegro, inteligente, ok? Viril, ok? E a mulher inteligente, criativa, virtuosa, generosa, próspera, ok? Porque quando nós sabemos quem nós somos, fica mais fácil de passar pelas coisas que iremos passar na vida, porque iremos passar, tá? Então, como tarefa de casa, escreva como você quer viver a sua semana. Escreva a roupa que você quer vestir, ok? Da pessoa que você quer se tornar. Como que ela se veste? Como ela fala? Qual sapato ela usa? Onde que ela tá morando agora? Ela é casada? Ela não é? Ok? Isso é importantíssimo. Você pode ter certeza que 95% das pessoas não estão fazendo isso agora. 95% das pessoas não estão fazendo isso agora. Somente pessoas que são consideradas loucas fazem isso. Você está escrevendo como você quer viver, que loucura. É loucura. 95% não fazem. Somente as pessoas que são consideradas loucas vão lá escrever como você quer viver. Ler isso todos os dias. Declarar isso todos os dias. Somente as pessoas que são loucas. Consideradas loucas. Né? Que fazem isso. Isso que eu tô falando aqui, cara, não é de agora. Desde Sócrates, né, os grandes filósofos, até o próprio Jesus falou e deixou nítido sobre isso, tá? Deixou nítido sobre isso. A própria Bíblia fala sobre isso. Então, que a sabedoria milenar de todas as civilizações, né? É a base de estudos de todos os filósofos, é a base de, enfim, de todo estudo avançado é a Bíblia. De toda ciência moderna e avançada, a base é a Bíblia. De cura, ensino, mentalidade, tudo, tudo. Literalmente tudo, tá? Então, turma, fazia muito tempo que eu não fazia live. Fazia muito tempo mesmo. Mas eu tô pensando em voltar a fazer lives para falar sobre esses assuntos de doido aqui, de loucos mesmo. Mas são assuntos que eu acredito que seja pertinente, tá? Se fez sentido pra você, deixe seu like. Brincadeira. Se fez sentido pra você, fez sentido, Samuel, Paula? Fez sentido, boa. É isso aí, eu vou ir treinar agora. Obrigado vocês. Declaro que vocês terão uma semana abençoadíssima. Portas serão abertas, projetos novos que estavam parados sairão do papel, porque vocês vão escrever o tipo de vida que vocês querem viver, ok? Vocês vão escrever o tipo de vida que vocês querem viver. Vocês vão escrever o tipo de clientes que vocês querem ter, tá? Turma, obrigado. Fiquem com Deus. Tenham uma excelente semana. Valeu! Na verdade, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Vocês têm dúvidas? Vocês têm perguntas sobre isso? Sobre esse assunto? Se vocês tiverem perguntas sobre esse assunto, eu irei responder.